Oi gente, aqui chefe Ricardo Valente, invadimos hoje a cozinha do Wave House aqui no Cidade Nova em Ipatinga para mais um Papo na Cozinha. E aí, Miguel? Bom demais? Joia! Prazer. Igualmente, o prazer em invadir sua cozinha aqui. Tá em casa. Nós estamos aí hoje para poder saber um pouquinho de você, como que foi sua trajetória, como que começou a história do Wave House, que tá essa maravilha hoje, né? Cara, história muito longa, né? Assim, acho que tentar resumir um pouco. A gente começou lá no ano de 2020, quase acabando a pandemia ali, no terraço da minha casa. No terraço da sua casa? Que massa. Voltando um pouquinho atrás, eu sou formado em gastronomia. Certo. Eu fiz lá em BH. Você também já é chefe de cozinha também? Colega de profissão, hein? Eu não exerci em cozinhas profissionais e tal, mas assim, sou formado, né? Você é formado por qual faculdade? Pela UNA, gastronomia? Massa. Aí eu fiz... Então você deve conhecer o chefe Edson Puyat. Conheço, foi meu professor lá. Ele era o coordenador lá da UNA, que massa. Foi meu professor. Cara, muito bacana também. Nossa, sensacional, sensacional. Uma grande referência em Minas Gerais. Fiz diversos... a gente fazia alguns programas, né, em alguns lugares, Mercado Central, ele sempre levava a gente lá em BH. Certo. Então, assim, foi um conhecimento prévio que eu tive, né? E aí voltei para Ipatinga, né, após formado, o ano lá são 2 anos de curso. Voltei para Ipatinga para meio ainda sem saber o que fazer e tal. Sempre gostei muito de hambúrguer, de comer hambúrguer, né? Foi meu principal, assim, foco, né? Chefe inicial, né? Inicial, assim. E aí eu fui e comecei, na verdade, tive um outro processo que quando eu mudei para cá, eu abri uma barbearia, que era um sonho do meu pai, que a gente exercesse uma profissão... Que extremamente barbearia culinária. Falei que eu ia resumir, mas a história realmente é longa. Aí eu exerci por um ano, mais ou menos, e aí a gente acabou fechando lá, porque realmente não era algo que eu queria e tal, assim, foi mais para aquela época, como eu tava voltando, sem ter um caminho, né? E aí mesmo na barbearia, eu comecei a pensar, se eu fizer uns hambúrgueres para meus amigos pra gente vender e tal, né? Tentou conciliar os dois lá dentro, então. Vou tentar. Interessante. Então, assim, enquanto eu tava lá, eu já comecei a ter a ideia, né? E aí eu tinha um terraço na minha casa, que meu pai construiu. E aí a gente falou, vou fazer uns hambúrgueres assim para os amigos, ver o que eles acham e tal. Toda história começa dessa forma, né? Joga pros amigos lá para testar e vamos ver o que vai dar. E aí a gente já recebeu vários feedbacks positivos assim, os caras falaram, tem que vender. E sempre foi o Wave? Não. Com a marca Wave? Não, nada, não tinha nada ainda, era só eu mesmo. E aí, tipo assim, sempre as pessoas falavam, não, você tem que vender esse aqui, é muito bom, melhor que os que a gente encontra de hamburgueria e tal. E realmente na época eu acho que ainda tinha um pouco movimento assim de hambúrguer assim na região, né? Foi ficando mais forte. Na verdade, o ramo de hamburgueria cresceu bastante assim nos últimos 3, 4 anos. Deu um boom, virou uma febre, né? Isso. Então assim, ainda peguei, não digo o início, mas assim, até para nossa região aqui. Você pegou o crescimento mesmo, né, do hambúrguer. Aí eu criei uma página no meu Instagram que chamava Rango Sem Caô. Que eu ia nos lugares assim e tipo dava uma nota, sabe? Tipo assim, pros lugares. Uma avaliação, assim, uma avaliação. Tipo o que nós estamos fazendo, mas só que a gente tá invadindo a cozinha, né? Ia nos lugares e tal, frequentava e dava uma nota ali e postava. E eu comecei a ganhar bastante seguidor nessa página. Galera curtindo, porque tipo assim, eu tinha uma certa propriedade para falar sobre o assunto. Sim, claro. E tal. E aí a galera gostava de assistir, de acompanhar, né? E aí, nessa página, eu fui, depois de fazer para os amigos, nessa página eu postei pro pessoal, gente, tô querendo fazer uns hambúrgueres e tal, o que vocês acham da ideia? E aí na época eu fui e fiz, acho que foi 10 unidades, 15 unidades, assim, R$20, um preço fixo. E a gente foi e vendeu tudo, rapidão. Você pegou mais ou menos uma ideia de BH que tinha aquele, eu não lembro qual que era o nome, mas era tipo assim, dezão, vintão. Tipo assim, era preço fixo, só pra, tipo assim, a galera isso dá muito certo. Ver se comprava a ideia, né? E aí a gente foi e fez esse dia lá no terraço da minha casa mesmo, na churrasqueirinha.
a gente não tinha muita estrutura, né? Era só literalmente a churrasqueira. Isso é isso mesmo, cara. Literalmente a churrasqueira. E aí a gente foi e fez essa primeira vez. Aí quando eu postei nessa página, muita gente começou a pedir. Faz pra mais gente, faz pra mais gente, faz pra mais gente. Aí a gente começou a ver assim que poderia ter uma demanda, né? E aí a gente foi e fez uma segunda vez, já para quase 40 pessoas, se eu não me engano. Que bacana. Aí a gente fez uma questão assim mais... eu comprei uma fritadeirinha tipo essa e tal, pra gente fazer umas entradas também. Coloquei um preço fixo, se não me engano era 25 ou 30 reais. E aí, rapidão também acabou. Tipo assim, 40 pessoas eu quero, a gente foi, tirou um dia e fez lá no terraço novamente, com a minha mãe ajudando. Meu começou primo, a fazer um aquecimento já, isso. né? Meu primo, ele trabalha comigo até hoje na nossa loja lá de Fabriciano, tava com a gente nesse início. Então, assim, foi uma coisa bem familiar o início, sabe? E a gente fez essa vez e todo mundo gostou. E aí eu fui e falei assim, preciso profissionalizar o negócio, entendeu? Tipo assim... Gabarito você já tinha, porque você já vem da gastronomia de formação. E vi que tinha uma demanda ali que poderia ser suprida, né? Das pessoas quererem isso. Eu falei, agora é a hora de a gente tentar estruturar isso melhor. Aí eu pausei, até porque nesse dia teve alguns problemas que eu não tinha noção. Entendeu? Eu vendi 40, mas eu não sabia quantos motoboy que eu precisava, quantos não sei o quê. Entendi. Então acabou, tipo assim, alguns pedidos demorando e tal, então eu falei assim, eu não posso começar um negócio já porque você vai assim, queimar, com certeza você queimado vai no negócio, então nesse momento eu parei e tipo assim, falei, vou dar uma segurada e vou estruturar melhor esse negócio. Isso. E aí eu comecei de fato a Wave, nesse Instagram que era o Rango Sem Caô, eu mudei o nome e comecei a Wave Burger. Você já pegou já peguei aqueles Sim, você já tá uma página já engajada, com seguidores já. Que já tinha algumas pessoas. E aí comecei, né? E desde então a gente tinha um espaço ali no Iguaçu pequenininho, eu comecei na chapa, tinha um outro amigo meu que ficava na parte de fechar os pedidos ali, bem pequenininho mesmo, sabe? No início muito, muito difícil, muito complicado. Como sempre, o ramo não é nada fácil. A experiência que a gente teve, igual quando eu fiz um terraço da minha casa, eu imaginava assim, não, vai abrir, todo dia vai ter muito pedido e tal. E não é bem assim, não é bem assim, entendeu? Assim, a gente passou momentos bastante difíceis lá, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa, desistindo? Mas assim, eu sempre vim com a tentativa de trazer algo diferente pro mercado, sempre tentei ser bastante autoral, sabe, nas coisas que eu faço. Sim. Trouxe uma inovação que, tipo assim, até então na região não tinha, que era os lanches na caixinha. Então a gente sempre trouxe bem personalizado, uma experiência mais personalizada, um produto bem feito, com um produto de qualidade. Igual eu falei, a gente sempre, desde o início, a gente sempre tentou criar uma identidade nossa, entendeu? A gente nunca tentou buscar copiar ninguém, fazer nada de ninguém, então a gente sempre buscou, e é o que acompanha a gente até hoje. Desde aquele início lá, a gente sempre teve a mesma identidade, a mesma forma de comunicar com o cliente. Isso então, só vai melhorando, né? Com o passar dos anos, vem a experiência do negócio, você vai lidando com o público, você vai entendendo também o seu público e vai facilitando, é muito importante isso, você entender o seu público, o que ele gosta e tal. E aí a gente ficou lá no Iguaçu era uma cozinha, sei lá, 10 metros quadrados, muito pequena. E aí surgiu a oportunidade desse ponto que a gente está aqui hoje. E na época a gente, sendo sincero, a gente nem tinha muita condição de vir para cá. E eu não tinha experiência, por exemplo, de liderar a cozinha com muita gente, de liderar atendimento. Não tinha nenhuma experiência, mas como era um ponto no centro do Cidade Nobre, muito bem frequentado. Então, assim, a gente não hesitou em dar esse passo, sabe? Então, assim, a gente mudou para cá. Muito legal. Já com a Wave, assim, bem estabilizada, já tinha bastante cliente, bastante pedido. Mas, assim, aí a gente passou por um outro período, que é trazer o cliente para a loja, entendeu? Sim. Que a gente só fazia entrega. Você estava até então só no delivery. Só delivery. Esse lugar no Iguaçu era só delivery. Então a gente fez assim um reconhecimento de marca, divulgação. E deu certo, né, Miguel? Graças a Deus, assim, a gente tá na luta ainda, mas... Mas é isso mesmo, tá expansão, tá crescendo, foram para Fabriciano agora, né? A gente tá na luta, então assim, a gente, no início, aquele início foi bem difícil, captar os clientes, trazer os clientes para a loja. A gente ainda sem saber muito como é que seria. E a grande vantagem também que você teve é que você pegou essa experiência do delivery, que não é fácil, que você tem que trabalhar com uma margem de tempo literalmente apertada, o lanche chegar bom na casa do cliente final, né?
E que quando você veio para cá para poder abrir para o público, você já estava 100% já, assim, bem adaptado, já tinha essa expertise, já tinha uma certa experiência. Isso aí sim. E aí a gente ficou aqui durante um ano e meio, e aí surgiu outra oportunidade de a gente ir para Fabriciano, de crescer ainda mais a marca, né? Claro. E aí a gente decidiu também, já tinha muito mais verba, muito mais investimento, capacidade. Sim, o negócio também deu certo, com certeza. Aí fica mais fácil escalar, né? Sim. E aí a gente também, agora é um novo negócio, entendeu? A gente está em outra cidade, outro público, então a gente ainda está conhecendo ali a região, fazendo ações específicas ali. Graças a Deus, assim, tem tido um retorno bastante legal. Claro, como qualquer negócio, tem dias ruins, dias fracos, dias bons. Sim, com certeza. Isso aí mas não tem a gente vai se adaptando. É mais ou menos um pouquinho da minha história resumida. Mas bacana, ótimo, é isso mesmo. E a grande vantagem é isso, você já vem de uma formação, né? Então você já tem uma base muito legal que você possa criar suas coisas autorais. Você criou a sua identidade e deu seguimento a ela e o sucesso está aí. Por isso que está dando muito certo, não é mesmo? É isso mesmo. Agora me conta um pouquinho sobre comida de boteco. Porque hoje você não é mais o Wave Burger, você é o Wave House, mudou completamente. Completamente não, mudou bem a linha. Né? E como que entrou o comida de boteco aí na Wave? Então, cara, quando a gente saiu do delivery e mudou pra cá, a gente pensou muito antes de a gente fazer esse passo de mudar, igual aqui a gente é Wave House, né? A gente não coloca na placa Wave Burger. Por quê? A gente sentia que a gente podia mais que somente o hambúrguer, entendeu? Claro. Que a gente podia mais que às vezes fica um público nichado. O Wave Burger só vende hambúrguer. Então, assim, justamente por essa experiência que eu tenho em fazer outros preparos e tal, outras entradas, enfim, drinks, então a gente quis fazer um lugar mais amplo, que pudesse atender mais gente, que pudesse vir a gente que gosta de hambúrguer, que gosta de tomar uma cerveja, gosta de tomar um drink. E assim, eu acho que torna o lugar mais atrativo também, assim, não que só uma hamburgueria não seja bom, mas pro meu negócio eu imaginava que fosse algo que fosse dar certo, e deu muito certo, sabe? Com certeza. Porque a gente consegue agradar aquele pai que quer trazer o filho para comer um hambúrguer, mas quer tomar uma cerveja também. E você desvincula também um pouco, porque aí você abre mais o leque seu de nicho de produto, você pode vender o que você quiser. Isso. Você vai bem específico, nichado. Isso, né? Então a gente decidiu mudar um pouco a característica do que a gente vinha apresentando, né? Mas sem mudar a nossa identidade, nossa comunicação, e deu muito certo. E aí a gente passou um ano passado, a gente conheceu o Comida de Boteco de fato, visitei vários lugares e vi que era uma coisa muito bacana e não esperava. Esse ano é o primeiro, então, que você nosso primeiro ano. Nosso primeiro ano. Então, assim, a gente eu tinha conhecido já de frequentar, mas não como bar, né? Entendi. E aí surgiu o convite, né, do Comida de Boteco. E aí eu fiquei muito feliz, né? E agora eu falei, mais um desafio pra gente, né? Claro. Porque o público muda mais ainda, entendeu? E quem não gosta de um desafio, empreender já é um desafio diário. Fala não. E aí a gente decidiu, né, aceitar, decidiu não, a gente de pronto eu já falei que a gente queria participar e tal. E assim, sendo bem sincero, fiquei muito feliz com a estrutura que eles prestam pros bares, é um negócio legal, assim, né? Loucura, muito top, não imaginava que fosse assim. E assim, você não paga nada para entrar, tipo assim, tem um retorno de vendas assim absurdo, sabe? Muito bom mesmo. Mas mesmo a questão do marketing, né? Que é totalmente viável, né? Você então, sacrifica de um lado o quesito financeiro de preço de prato, que muitos aí reclamam disso, mas em contrapartida, né? Você tem retorno em alto volume. Mas assim, eu acho que você tem que ser criativo para você fazer o prato também, entendeu? Assim, você tem que é um dos motivos da competição. Você tem que ser criativo também em relação ao preço. Então você tem que precificar também o seu prato a partir daquele valor, entendeu? Claro que o reconhecimento de marca, as pessoas vindo no lugar é importante, mas assim, a gente também pensou muito por esse lado, já que vai ter bastante volume, a gente tem que ganhar dinheiro também. Lógico. É isso mais mesmo. Ou menos isso. E você está entrando com qual produto? O que você lançou em cima disso aí? Cara, a gente lançou aqui um picolé de costela, né? A gente colocou o nome de frio de fogo para fazer esse contraste do picolé, picolé e tal. E aí a gente trouxe... De gelado não tem nada, Não tem nada. É só o nome mesmo, né?
E aí a gente decidiu fazer, eu estudei bastante, vi o que a galera costumava fazer, certo. E vi que, tipo assim, é uma coisa, acaba ficando um pouco ali no bolinho, nos pratos e tal. Então eu quis fugir um pouco, sem perder a essência do comida de boteco. E no comida de boteco, você foi classificado como bolinho ou não? Não sei. Não falaram não, né? Não, porque teve uma briga no negócio do tal do bolinho, quem mandou a receita primeiro pegou os 20%. Não sei. Mas assim, eu provavelmente não, porque você é um picolé. Porque não sei se eu burlei a regra, eu acho que não. Se for, deu certo. Não, deu certo. Mas também não era o intuito, sabe? Assim, a gente já vinha com essa ideia, a gente queria realmente apresentar esse prato, que eu acho que faz muita conexão, né? Sim, claro. O festival. Sim. É um prato divertido, descontraído ali, que a galera pega, come, tira foto. Que é bem a cara da Wave. Eu vou querer ver esse negócio aí, como é que ficou isso aí, vai ser interessante a gente conhecer. Ô Miguel, então traz o picolé pra nós. Aí. Miguel, picolé. Miguel, esse negócio tá com a cara boa demais, hein, rapaz? Tá bonito, não tá? Tá até salivando, hein? Vamos ver, hein? Explica um pouquinho pra gente aqui. Cara, então esse foi o nosso prato do primeiro ano nosso do Comida de Boteco. É o frio de fogo, picolé de costela. A gente decidiu inovar um pouco na apresentação, né? Como seria um picolé. Nada melhor que um carrinho de picolé. Um carrinho de picolé bacana, show. Na frente tem uma homenagem aos 25 anos do Comida de Boteco. Legal. Então assim, a gente conseguiu aí fazer uma construção legal, tanto do prato quanto da apresentação. Chique. Então ele é uma costelinha de porco, né? Desfiada. Desfiada, empanada no pão. E isso aqui é o quê? Um caramelo? É um barbecue. É um barbecuezinho que você fez aí. Isso. Bacana. E a maionese? Maionese da casa. Da casa. Simples de água, só para dar uma diversificada, pra poder dar um contraste, né? Isso. Miguel, então eu vou experimentar essa maravilha aqui, que esse aqui tá com a cara boa pra caramba. Pode ser sincero. Crocância 10, cara. Delícia. Devo sentir aqui. Bom. Show de bola, ótimo. Gostoso, muito bom. Show de bola, sensacional. E o barbecue, cara, o barbecue dá todo um contraste no empanado, né? Ele fica... Bom demais. Verdade? Vai dar pode, não vai? Cara, delícia. Bem suave. Muito bom. Maionese nunca é demais, né? Boa. Puxadinha no alho, né? Isso. Muito boa. Boa mesmo. Legal. Delicioso, viu? E como que foi a inspiração desse picolé? Cara, então, a gente queria trazer essa apresentação mais divertida, né? Aí eu falei, por que não, né? Fazer um formato que costuma ser doce, né? Porque normalmente todo mundo faz um empanado, uma bolinha e tudo mais. Você inventou moda do tal do picolé, né? Trazer mais pro lado do salgado, né? Então, assim, a gente tentou trazer essa brincadeira aí e acho que vem dando muito certo. Ficou legal. Bem padrãozão, tá bonito, tá bacana, apresentação bonita. Bacana, cara, né? Delicioso, muito bom mesmo, tá? Obrigado. Miguel, seu prato tá sensacional, picolé de costela, tá uma delícia. Eu sinceramente, o Taz brinca comigo, eu falo sempre que vai dar pode, é porque o nível tá muito alto, tá muito bom. Obrigado, tomara. Entendeu? Mas recomendo a todo mundo, vem aqui, visita o Miguel aqui, no Wave House, no Cidade Nobre, em Patinga. Miguel... Vou estar aqui, né, todos os dias, conto com a presença de vocês, a gente está trabalhando bastante para poder entregar um produto legal, produto bem feito para vocês. Tem muita gente por trás aí debaixo dos panos, né, que acaba não aparecendo, mas que também está se entregando muito para poder entregar um resultado. Então, vamos fazer um esforcinho aí, última semana de comida de boteco, vem na Wave House, vocês não vão se arrepender. Expectativa muito boa, né? Muito boa. Muito boa, e com certeza o seu produto está excepcional. Eu acho que você vai dar bom, vai dar pódio para você. Se Deus quiser. Valeu.